Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal da Despnet. E hoje nós vamos falar sobre etapas de um serviço. Na verdade, sobre a estrutura de um serviço no sistema Despnet. Na aula passada eu disse que nesta aula nós falaremos sobre follow-up. Mas eu preferi colocar esse vídeo antes, porque como na aula passada na ficha do serviço eu acabei mostrando essa questão de etapa e local, eu achei melhor voltar, colocar essa aula primeiro para poder dar uma visão melhor do que é um serviço, né? E que cenário que o sistema tenta abstrair da vida real. Eu até criei esse documento no Word aqui, só para ilustrar melhor. Então, o que é um serviço no sistema da Despnet? É o serviço que você vai prestar mesmo, né? De fato, que você vai vai atribuir inclusive um valor e você vai atribuir a um cliente e depois encerrar esse serviço. Só que tem vezes, principalmente, isso acontece muito no mercado das isenções, existem serviços que são complexos, tem várias etapas, né? São realizadas em vários locais e tem várias fases, inclusive, dentro desses locais. Então, no sistema, você é capaz de atribuir etapas a um serviço. E dentro dessa etapa, você pode definir locais ou segmentos onde vão ser realizadas essas etapas. E dentro disso ainda, você tem as fases. Então eu até coloquei um exemplo aqui, exemplo para cada um dessas situações para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, serviço. Nós temos aqui isenção de PVA. Vai ser o serviço que você vai criar no sistema. Só que lá dentro do serviço você criou várias etapas e uma delas aqui como exemplo é a perícia, né? E aqui no local ou segmento, hoje no estado de São Paulo é feito no IMESC. Mas se fosse em outro estado, poderia ser feito no Detran ou poderia ser feito no SUS. Então você pode colocar essa informação, né, dentro da etapa. E dentro do local ou segmento, muitas vezes tem fases dentro desse local. Então, por exemplo, no IMESC, a etapa de perícia vai ser realizada no IMESC e está na fase de agendamento, né? Depois análise fiscal, enfim. Você pode colocar fases, né? Para que finalmente aquela etapa seja concluída. Então, aqui no final até escrevi aqui, ó. A estrutura é o seguinte: um serviço pode possuir uma ou mais etapas e uma etapa pode ser realizada em um ou mais locais. E um local pode conter uma ou mais fases. Então, eu só quis ilustrar isso aqui para vocês. E agora a gente vai para a prática ver como isso acontece lá no sistema, como fazer essa vinculação. Bom, e aqui estamos. Não preciso te dizer que primeiro você tem que criar o serviço, né? E a gente aprendeu como criar um serviço na aula 2. Né? Você vem aqui em incluir novo. Tendo o serviço criado, você vai vir aqui no administrativo, configurações. Aqui em configurações, lá embaixo, você vai ter etapa. Né? Então aqui inclusive tem etapas aqui que foram cadastradas, que já tem pré-cadastradas, né? E eu posso incluir novas, alterar o nome das etapas, enfim. Vou colocar aqui só para vocês verem. Então vou colocar aqui, ó, teste de etapa. Teste. Peraí, deixa eu fazer um de cada vez, né? Então, incluir etapa e tá aqui. Certo? Agora eu vou criar um local. Teste de local. Então eu posso pegar aqui, inserir. Fase. Teste de fase. Inserir. Lembrando que pode ter vários locais dentro de uma etapa, pode ter várias etapas dentro de um serviço, tá bom? Então, só para frisar. Agora que você tem as etapas criadas, o local e a fase, você vai vir aqui, ó, vinculação de etapas, fases ou locais, né? Vem aqui em fazer vinculação. Vai selecionar o serviço. Eu vou colocar esse aqui, ó, serviço qualquer, né, que foi criado de exemplo, né? E vou vincular essa etapa que a gente criou. Então, vou colocar aqui, vincular. Vai aparecer aqui vinculado. Aqui eu seleciono a etapa. Então aqui teste de etapa. E vinculo um local, que vai ser o
teste de local. Então, que foi vinculado o local à etapa. Agora a gente vem aqui em teste de local e vincula uma fase. Então, teste de fase. Então agora o meu serviço qualquer ali de exemplo, ele tem a etapa, ele tem vinculado com ele a etapa teste de etapa. Dentro da etapa tem o teste de local. E dentro do local tem a teste de fase, né? Coloquei só esse nome só para a gente poder seguir. Não ficar muito pensando, é mais para vocês entenderem a estrutura mesmo, tá? Bom, então configurei isso uma vez, já defini quais etapas vão ter no meu serviço, locais, fases. Agora é só eu selecionar lá, agora é só eu selecionar isso na ficha, né, do cliente. Então eu vou vir aqui em isenções, no módulo de isenções, e vou buscar um cliente aqui. Vou pegar esse aqui, vou abrir o serviço. Veja que tem um serviço aqui vinculado a ele, eu vou alterar, tá bom? Eu vou colocar o nosso serviço qualquer. E nós podemos colocar aqui, ó, mais estágio. E aí nesse estágio nós podemos colocar em que estágio que o cliente está. Bom, qual o estágio que ele está? Ele está na etapa X, no local X, na fase X. Pronto. Então, só para vocês entenderem o que aconteceu aqui. Como eu vinculei a teste etapa para o serviço qualquer, pode ver que na lista aqui aparece. Vai aparecer todos. Aqui eu só cadastrei uma, mas se tivesse várias, teria várias etapas aqui, né? E como eu vinculei dentro dessa etapa esse local, vai aparecer só esse local, mas poderia ter vários locais. E dentro do local eu coloquei essa fase aqui, por isso que só aparece essa, mas eu poderia colocar mais fases nesse local. Aí você vai falar para mim, tá, mas qual a utilidade disso? Como eu falei, né, para um serviço complexo, você vai ter um melhor controle, você vai conseguir acompanhar melhor. Então quando a gente vê o módulo de relatórios, você vai ver se vai conseguir tirar ali um relatório de todos os clientes e você vai saber onde cada cliente está, em qual etapa, em qual local, em qual fase que ele está, entendeu? Isso vai te ajudar a ter um controle muito melhor. Como eu disse, vai ter serviços que são simples, que você não vai precisar fazer etapas para eles, mas vai ter serviços como, por exemplo, isenção de PVA que eu dei o exemplo ali, que tem várias etapas, né? Tem a parte que ele é recolher documentação, aí depois sei lá, protocolar, aí depois a perícia, agendamento, né? Inclusive você tem aqui a data, só salvar aqui pra vocês verem, ó. Mas inclusive você consegue ver a data de quando o cliente estava nesse estágio, nessa etapa. Você consegue colocar observação para aquela etapa, então na etapa tal ele fez tal coisa, você coloca uma observação, entendeu? E aqui ainda mostra qual colaborador colocou esse cliente naquela etapa. Então assim, quando você começa a vincular etapas para os serviços, fases, locais, você fica munido de bastante informação. E informação é poder, né? Você consegue tomar melhores decisões. Você consegue, através do relatório, olhar ali, analisar e tomar melhores decisões. Inclusive depois no relatório você vai ver quem que está com saldo devedor, quem que está devendo ainda, quem já pagou, se não pagou, quanto falta pagar. Você tem todo esse tipo de informação. Então é isso. Isso foi o vídeo de hoje. É um vídeo mais simples, tá? Na próxima aula, de fato, nós vamos falar sobre uma nova funcionalidade, né? Vamos sair um pouco da questão de serviços e vamos falar sobre o follow-up, né? O módulo de acompanhamento, para você poder atribuir acompanhamentos para os seus colaboradores ou para você mesmo, né? E você ir vendo. Então, quando vocês entrar no sistema, por exemplo, na segunda-feira, tem um acompanhamento lá, os acompanhamentos de hoje. Aí você vai saber tudo que você tem que fazer, quem você tem que cobrar, com quem que você tem que falar, o que você tem que fazer. Então, é um módulo muito interessante e que depois que você aprender a usar, você vai querer usar sempre. Tenho certeza disso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para continuar acompanhando as playlists de vídeos e a gente se vê na próxima aula. Até mais!